No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, renuncia em meio à onda de protestos iniciada após a explosão de um depósito de nitrato de amônio no porto de Beirute, que destruiu boa parte da cidade. Bolsonaro inclui concessão de parques nacionais no Distrito Federal e em Santa Catarina em programa de privatizações. Deputado estadual diz à Justiça que Eduardo Bolsonaro entregou o dossiê contra militantes antifascistas para a Embaixada dos Estados Unidos. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 11 de agosto do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. No nosso espaço editorial de hoje, eu quero fazer referência a um belo artigo do professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense e comentarista do Faixa Livre, Daniel Arão Reis, publicado pelo jornal O Globo no último sábado, onde ele fala a respeito da intenção do governo Bolsonaro em enfraquecer a Operação Lava Jato. O título do texto é Um Filme Sem Mocinhos. Não me venha Satanás pregando Quaresma. A reprimenda não foi apresentada por nenhum pastor a alguma ovelha desgarrada. Fez parte da fala de Augusto Aras, procurador-geral da República, em reunião do Conselho Superior do Ministério Público Federal, realizada em 31 de julho passado. Sua Excelência denunciou manobras ocultas sob covarde anonimato, aparelhamento da instituição por lideranças anarcossindicalistas, fake news e mentiras contra si mesmo e sua família, divulgadas por uma imprensa que baba. Numa curva surpreendente de sua catilinária, permitiu-se invocar verso doce de Mário Quintana. Abre aspas. Eles passarão, eles quem? Eu, ele mesmo, passarinho. Fecha aspas. E terminou proclamando sólidos princípios: república, democracia, legalidade e moralidade. Feito o que encerrou a fala e, no embalo, também a reunião, sem dar voz ao contraditório, esta augusta tradição jurídica. A reunião foi mais um episódio da contenda que opõe Aras à Operação Lava Jato, coordenada pelo procurador Deltan Dallagnol e cujo mentor até 2018 era o juiz Sérgio Moro. Aras, como se disse, é procurador-geral da República, mas é também procurador particular de Jair Bolsonaro, que o nomeou para o cargo e acena com uma possível indicação de Sua Excelência para ministro do Supremo Tribunal Federal. E o que isso tem a ver com a Operação Lava Jato? Bolsonaro não se elegeu, em grande parte, graças ao trabalho da Lava Jato, que demoliu o sistema político e suas lideranças, abrindo portas para a candidatura do ex-capitão do Exército, figurando como outsider. Não foi graças a isso que Moro se tornou ministro da Justiça? Tudo isso é verdade, ou melhor, foi, porque agora virou passado. No presente, Moro, demitido do cargo, tornou-se acusador do presidente e, no futuro próximo, aparece como candidato alternativo a Bolsonaro. Tornou-se assim imperativo para o presidente enfraquecer Moro, cuja imagem se desgastou com as revelações da Vaza Jato. Por elas se soube o que muitos já desconfiavam. Moro e Dallagnol não agiam como procurador e juiz, porém como justiceiros, coligados, compartilhando ações, avaliações e investigações. Aras Bolsonaro querem agora aprofundar o desgaste, levá-lo ao grau da destruição. E é por isso que os dois querem pôr a mão nos acervos e arquivos da Lava Jato. Suspeitam encontrar aí malfeitos e ilegalidades apenas entrevistos, suspeitados, todavia não comprovados até agora.
Os procuradores da Lava Jato protestaram, não querem por nada deste mundo compartilhar seus arquivos e invocam os mesmos princípios de Aras: república, democracia, legalidade e moralidade. O caso subiu ao STF, pois neste país, qualquer briga de botequim acaba na mais alta corte. A velocidade do julgamento, é claro, depende do botequim e dos envolvidos na briga. Como os deuses do Olimpo estavam de férias, Dias Toffoli, o presidente, decidiu a favor de Aras, que, numa conversa com advogados, cobriu a Lava Jato de críticas, sendo acusado pelos adversários de ter desconstruído a imagem do MP. A querela conheceu nova reviravolta, pois, voltando de merecidas férias, o ministro Edson Fachin, relator do caso, decidiu pelos procuradores e anulou a decisão de Toffoli. Essa novela, contudo, está longe do fim. De parte a parte, os princípios invocados são os mais altos, embora sejam os mais baixos os golpes trocados por cima e por baixo da mesa e da cintura. Não há dúvida de que todos os envolvidos são homens honrados, como disse Marco Antônio no enterro de Júlio César. Mas não é possível deixar de perceber uma sensação de que algo, e algo muito grande, está podre no reino da Dinamarca, para citar mais uma vez o bardo. De sorte que brota uma sensação de descrença entre os que acompanham a discórdia. Estaríamos então num mundo sem esperança? Não há condições de torcer por ninguém neste filme sem mocinhos? A melhor alternativa é torcer para que a briga continue ainda por um bom tempo, pois é pelos bate-bocas nas alturas que os cidadãos comuns podem conhecer e decifrar os segredos da Casa Grande. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, e ex-deputado federal pelo PT, também aqui no Rio de Janeiro, o Adi Damus. O Adi Damus, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes e aos ouvintes do Faixa Livre. É sempre com muita satisfação que eu falo com vocês. Adi, muito obrigado por conversar conosco aqui mais uma vez no Faixa Livre. Adi, não dá para começarmos essa entrevista sem nos referirmos à trágica marca que o país alcançou no último sábado, a de 100 mil mortes provocadas pela pandemia de Covid-19. Mais que números frios, esses óbitos representam histórias de vida, famílias que hoje choram a perda de seus entes queridos, que não puderam comemorar o Dia dos Pais. Essa tragédia humana tem a participação direta do governo de Jair Bolsonaro, que vivia negando a gravidade da doença, chamou de gripezinha,
disse que havia uma histeria da população em torno da doença, garantiu a cura por um remédio que nenhuma autoridade de saúde atesta a eficácia. Mantém o Ministério da Saúde há 3 meses sem um titular. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse triste número de 100 mil mortes pelo novo coronavírus no Brasil e sobre a gestão da doença pelo governo de Jair Bolsonaro. O governo Bolsonaro é uma tragédia humanitária. Não só eu, né, mas muitas pessoas, sobretudo aquelas ligadas à área da saúde, no plano nacional e no plano internacional, atribuem boa parte dessas 100 mil mortes à condução irresponsável, ou melhor, à falta de condução, à omissão criminosa de Bolsonaro. Bolsonaro, pessoalmente, desde o início dessa tragédia, menospreza a doença, menospreza o vírus, sabotou e vem sabotando todas as iniciativas que são ligadas, que obedecem às recomendações da Organização Mundial da Saúde, de forma que o Brasil ocupa, né, nesse ranking macabro, uma posição de destaque. E a continuar como está, e nada indica que vá mudar, o Brasil será o campeão desse campeonato macabro, né? Então, boa parte dessas mortes poderia ter sido evitada. E temos que perceber que esses números, né, são números oficiais, não são os números reais. Provavelmente o número de mortes, provavelmente não, com certeza, é bem maior, né? Já que o Brasil é campeão de subnotificação. O Brasil é campeão da não testagem, né? Então, eu fico imaginando aqui os 100 mil órfãos, ou 100 mil órfãs, né, no domingo, que deixaram de comemorar com seus pais por conta da irresponsabilidade criminosa de um governo que se recusa, né, a aceitar a realidade. Mas não caiamos na ingenuidade de achar que Bolsonaro é um mero negacionista, é um sujeito que meramente nega a ciência e convictamente acha que as recomendações das autoridades públicas de saúde e da Organização Mundial da Saúde, ele as questiona, né? Não é isso. Bolsonaro estabeleceu estratégia e estabeleceu tática em relação à pandemia, né? Ele não quer misturar seu governo com isso. As 100 mil mortes, ou as próximas 200 mil mortes, não tem nada a ver com o governo dele. É isso que ele quer, disso que ele quer convencer as pessoas, né? Então, o que nós estamos vendo aqui no Brasil como disse o ministro Gilmar Mendes, é algo, se não é genocídio, é bem próximo a genocídio, né? E eu posso afirmar, por exemplo, que em relação à população indígena, trata-se efetivamente de genocídio. O que a colonização não conseguiu fazer, Bolsonaro está conseguindo com essa pandemia. E a tragédia da gestão Bolsonaro, Adi, segue se ampliando em diferentes áreas. O governo ameaça de maneira velada as nossas liberdades democráticas. Descobrimos atônitos, pouco mais de uma semana atrás, a existência de um dossiê produzido pela Secretaria de Operações Integradas, a SEOP, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, listando os nomes de 579 servidores públicos que se posicionaram contra o fascismo. O ministro André Mendonça primeiro demitiu o diretor da SEOP, o coronel Gilson Libório, e prometeu investigar a denúncia feita pelo site UOL. Depois, negou a existência do tal dossiê à ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que havia pedido explicações. Só que, em mais um movimento contraditório, prometeu ao Congresso que entregará o relatório sigiloso. Tá muito estranha essa história, não está, Vadir? Bolsonaro, todos sabem, nunca teve qualquer apreço pela democracia. Muito pelo contrário. Sempre enalteceu torturadores, sempre enalteceu a ditadura militar,
é negacionista em relação aos crimes, né, que a ditadura cometeu, tortura, assassinatos, desaparecimentos forçados. Como não lembrar, né, daquela fatídica noite na Câmara dos Deputados, em que a Câmara autorizou a abertura de processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, em que Bolsonaro, no seu voto, dedicou-o à Brilhante Ustra, né? Carlos Alberto Brilhante Ustra, notório assassino, torturador, que comandou o doicode de São Paulo, né, onde foram assassinados e desaparecidos dezenas e dezenas de presos e presas, né, políticos. Então, não se pode esperar de Bolsonaro qualquer tipo de apreço, né, por liberdades democráticas, qualquer tipo de respeito ao Estado de Direito. Por isso, nós temos que estar sempre atentos às movimentações de Bolsonaro. O Bolsonaro não instalou ainda uma ditadura aqui no Brasil, né, por falta de condições políticas, né? Não é tão fácil assim também, né, embarcar numa aventura golpista como no íntimo, né, ele gostaria. Esse episódio do dossiê sobre personalidades que fazem oposição a Bolsonaro e nominadas antifascistas, né, é apenas um exemplo do que ele é capaz, do que ele pode ser capaz com o governo, né? Ele se vale de uma estrutura da estrutura oficial, né, no caso do Ministério da Justiça, para paralelamente, né, estabelecer atividades clandestinas de espionagem sobre as pessoas, né? No caso, sobre mais de 500 pessoas. E o que chama a atenção é o comportamento do ministro da Justiça e o comportamento da ministra Carmen Lúcia, que foi quem determinou que o ministro da Justiça prestasse informações, né? Ele diz que não tem dossiê nenhum, mas ao mesmo tempo promete entregar ao Congresso. E a ministra Carmen Lúcia, que deu uma ordem, né, que está sendo desobedecida, quedas de braços cruzados, né? Era de se esperar que a ministra Carmen Lúcia mandasse buscar e apreendesse o dossiê. Se for o caso, trazer o ministro junto, né? Porque isso é desobediência a uma ordem judicial. Como advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, você considera que a nossa democracia está em risco com o governo Bolsonaro, Adir? Com Bolsonaro, a democracia sempre estará em risco, né? Como eu disse na resposta anterior, Bolsonaro não tem qualquer compromisso com a democracia. Bolsonaro cultua valores autoritários que tangenciam o fascismo, né? Bolsonaro é um sujeito de extrema-direita, né? Então, a nossa já combalida, né, e anêmica democracia, ela sempre correrá riscos, né, quando no governo estiverem à frente indivíduos como Jair Bolsonaro. Nem a ditadura militar, né, que foi uma ditadura militar, teve tanto milico, né, tanto da ativa quanto inativos, né, ocupando cargos no governo, né? São mais, alguns calculam esse número aí em perto de 5.000, né? É um governo militarizado. Percebe-se claramente que os militares, por mais que alguns não gostem, né, do comportamento pessoal de Bolsonaro, mas também assistem de braços cruzados à entrega da nossa soberania, ao desmatamento da Amazonas, à condução que ele faz da pandemia. O Exército, sobretudo o Exército, se associando, né, ao que há de pior, porque as Forças Armadas aqui no Brasil, elas sempre tiveram a pretensão de aparecer perante a sociedade, perante a opinião pública,
como corporação honesta e eficiente. Então ela está se juntando e apoiando um governo de milicianos corrupto, né, e se associando ao que há de mais ineficiente e devastador em termos de gestão pública, né? Como é que se pode evocar, né, a noção de eficiência com o que está acontecendo na Amazônia, né? Como é que se pode evocar eficiência, né, com um Ministério da Saúde que tem à frente um general da ativa que simplesmente não sabe o que está fazendo lá, ou talvez saiba, né? Está dizendo amém para Bolsonaro e virou garoto propaganda, né, da cloroquina. Então, efetivamente, a nossa democracia corre sérios riscos, sim. E pouco que resta dela, né, sempre correrá riscos enquanto Bolsonaro não for impedido, enquanto Bolsonaro estiver no governo, estiver no poder, né? E vamos ver se o pouco que resta dessa democracia sobrevive até 2022, caso Bolsonaro não seja impedido. Mudando um pouco de assunto, Adi, temos esse caso do Fabrício Queiroz e o escândalo das rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro na Alerj, que ganha uma série de repercussões que vão muito além do filho do presidente. Foi descoberto pela revista Cruzoé que o ex-assessor da família Bolsonaro e Márcia Queiroz, sua esposa, teriam repassado R$ 89 mil à primeira-dama do país, Michele. Foram feitos depósitos na conta da mulher do presidente em 27 cheques pelos dois entre 2011 e 2016. Além disso, o tal do Queiroz disse em depoimento no presídio de Bangu que deu satisfações ao Flávio Bolsonaro sobre o caso das rachadinhas. Parece que os tentáculos da suspeição que envolvem a família do presidente só se ampliam, Adi. Esse é um escândalo que pode abreviar a permanência de Bolsonaro à frente do governo, né? Embora o tratamento que tem sido emprestado ao caso fica muito abaixo do que seria, né, num quadro em que, digamos, né, o presidente Lula à frente do governo, descobre-se que Dona Marisa, sua falecida esposa, era abastecida com cheques, né, de gente ligada ao crime organizado, no caso a milícia, né? Com certeza o presidente Lula já teria caído. Mas, de qualquer maneira, há evidências objetivas, né, de que Bolsonaro está claramente envolvido nesse episódio das rachadinhas, né, e que pode levar a desvendamento da sua ligação, né, com esquemas de milícia aqui no Rio de Janeiro e até mesmo como efeito colateral ao desvendamento do assassinato da vereadora Marielle Franco. Ao que se sabe, o Queiroz era amigo pessoal do Bolsonaro e não da dona Michele, né, que alguns carinhosamente chamam de Micheque. Como explicar, né, mais de 20 cheques depositados ao longo de alguns anos, né, na conta da senhora Michele Bolsonaro? É bom lembrar que Bolsonaro, embora ainda durante o início desse depósito não fosse presidente da República, mas era deputado federal. Então, tecnicamente, pessoa politicamente exposta, ou seja, tenha as suas movimentações financeiras monitoradas permanentemente, né, pelo Banco Central, pela Receita Federal, enfim. E a não ser que se saiba de uma relação mais íntima de Queiroz com a primeira-dama, né, não é o que está demonstrado, esse foi um artifício no sentido de os depósitos não caírem diretamente na conta, né, de Bolsonaro, que, como eu disse, era uma conta monitorada, né? Então ele usava a própria mulher para ser abastecido. Então isso lembra muito o caso Collor-PC Farias, né, em que PC Farias abastecia a conta bancária de Collor com recursos, né, ao que se sabe, ilícitos.
E nós estamos falando aqui de um miliciano, né? Nós estamos falando aqui de um criminoso, esse Queiroz, que ainda está solto provisoriamente, né? Esse sujeito volta já já para a penitenciária. Então isso tem que ser claramente investigado, e é claro, né, que o grande beneficiário de todas essas movimentações é o atual ocupante, né, da cadeira presidencial no Palácio do Planalto, né? A mulher é apenas, presumo eu, uma testa de ferro. Agora, o Flávio Bolsonaro segue tentando interferir nessas investigações do escândalo das rachadinhas, Wadir. A última dele foi esse pedido de troca dos promotores desse caso ao Conselho Nacional do Ministério Público. Não é a primeira vez, nem a segunda que ele tenta interferir nesse inquérito. Aliás, parte do judiciário aqui no Rio de Janeiro parece decidida a facilitar a vida do filho do presidente, tanto que o inquérito foi retirado da primeira instância e enviado ao órgão especial do Tribunal de Justiça. Como é que você analisa essa ação do judiciário nesse caso que envolve a família Bolsonaro, Wadir? Bolsonaro, a gangue que o cerca e seus filhos, né, tem uma relação com o Estado, com o aparelho de Estado, uma relação patrimonialista, né? O Bolsonaro acha com sinceridade, e declarou isso já por diversas vezes, que o fato de estar sentado na cadeira presidencial lhe dá poderes ilimitados, né? Quando nós sabemos que qualquer autoridade, né, tem os seus poderes limitados, desenhados na forma da lei, na forma da Constituição. Ninguém tem poderes ilimitados, nem presidente da República, nem ninguém, né? Mas Bolsonaro insiste em não compreender, em não entender isso, né? Que ele não é um rei absolutista, né? Em que o Estado era o rei, l'état c'est moi, né? E isso se estendeu aos filhos, né? Que são pessoas toscas, envolvidas em ilícitos, né, penais, né, como é o caso desse Flávio Bolsonaro, né, que fazia rachadinhas com quadrilhas de milicianos, né? Daí a tentar interferir nas investigações, tentar mudar promotores, né, tentar interferir no Poder Judiciário, é algo que obedece a essa lógica, né? No Rio de Janeiro, aquela decisão, né, cujo relator foi um desembargador que pretende, né, que tem pretensões a ocupar cadeira no Superior Tribunal de Justiça, né, ou no próprio Supremo Tribunal Federal, ele tomou uma decisão, né, que foi o voto vencedor, né? Ele teve a adesão de um outro desembargador, ou outra desembargadora, não me lembro. O reconhecimento da competência, né? Declínio da competência para o órgão especial do Tribunal de Justiça, mas esse desembargador, ele de acordo com o noticiário de imprensa, é alguém controverso, né? E foi uma decisão que contraria a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal acerca da competência. Essa questão agora está nas mãos do ministro Gilmar Mendes, né? O Ministério Público recorreu, ingressou com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, cujo relator é o ministro Gilmar, e possivelmente o ministro Gilmar vai devolver, né, esse processo para o juiz de origem, para o juiz de primeira instância. É isso, toda vez que se sentem ameaçados, quando há autoridades que se apresentam como independentes, né, que não estão sob a tutela do clã Bolsonaro, eles tentam reagir buscando aliados, né, no aparelho de Estado, né, mas acredito que vão dar com os burros na água. Eu acho que essa investigação vai até o fim, e eles que vão se preparando aí para responderem aos termos de uma futura ação penal. O filho do presidente, aliás, que era um defensor ferrenho da Operação Lava Jato, enquanto ela só mirava integrantes do Partido dos Trabalhadores, Wadir, passou a fazer duras críticas à Força Tarefa, defendendo o Procurador-Geral da República, Augusto Aras.
Inclusive, o Aras tem se colocado como um verdadeiro advogado do presidente. Me parece que ele tem feito o trabalho de casa direitinho para garantir a indicação pelo Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, hein, Wadi? Mas isso não é uma característica só dos Bolsonaro, né? Essa atitude agora hostil à Lava Jato. Como você bem disse, quando o alvo exclusivo da Lava Jato, o alvo principal era o PT, os aplausos eram quase que unânimes, né? E agora as críticas são quase que unânimes. Por quê? Agora entrou Tucano, agora está entrando Bolsonaro, né? Então quem cevou o fascismo judicial da Lava Jato, quem incentivou, quem fortaleceu e agora está se vendo alvo, né, igualmente da sanha lavajatista, né, obviamente sai do aplauso e entra, né, para o rol daqueles que criticam a operação. Isso não é apanágio exclusivo aí do Flávio Bolsonaro. Em relação ao Procurador-Geral da República, nós temos que separar aí algumas coisas. No episódio do seu embate com a Lava Jato, ele está coberto de razão, ele tem toda a razão, né? A Lava Jato, como eu sempre denunciei, né, quando ocupava o mandato, quando desempenhava o mandato de deputado federal, eu sempre bati nessa tecla. A Lava Jato era uma operação ilegal, uma operação, na verdade, construiu um Estado dentro do Estado, né? Porque esses números que o Procurador-Geral revelou são aterradores. 38 mil investigados, 50 mil inquéritos, né? Vamos nos lembrar do episódio aí de há poucos dias atrás, né, envolvendo o ex-governador Fernando Pimentel de Minas Gerais. Foi investigado pela Lava Jato durante mais de 5 anos, teve a vida achincalhada, sua reputação jogada na lama, né? Prejuízos pessoais e políticos, né, irreparáveis, para ao final a Lava Jato dizer que não tinha provas contra ele, né? Então é o método Lava Jato, é o inquérito, a investigação utilizada como meio de extorsão, como meio de chantagem, como meio de desmoralização. Então, nesse sentido, o Procurador-Geral tem toda a razão. Agora, no que diz respeito às suas relações com quem o nomeou, né, de fato o procurador está devendo, porque Bolsonaro já poderia ter sido, pelo menos ter se aberto investigação, sobretudo em relação à sua conduta irresponsável, né, no que diz respeito ao enfrentamento com a pandemia, né? Bolsonaro, em tese, praticou aí uma série de crimes comuns, né, sob as vistas do Procurador-Geral da República, que nada fez para, pelo menos, chamá-lo às falas, né, para que prestasse esclarecimentos acerca de promover aglomerações, né, de aparecer sem máscara em público, de prática de charlatanismo, enfim, né? Nesse sentido, o Procurador-Geral está devendo, sim. Por falar em Augusto Aras, ele tem protagonizado uma disputa ferrenha com a Operação Lava Jato, Adi. Esse embate acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin, na volta do recesso do Judiciário, revogou a decisão do Dias Toffoli que permitia acesso aos dados da Força Tarefa pela Procuradoria-Geral. A própria PGR já recorreu dessa decisão, inclusive. Fato é, Wadi, que a Lava Jato já se mostrou absolutamente comprometida politicamente com os interesses dos Estados Unidos, tanto que houve uma denúncia de envolvimento de agentes do FBI na Força Tarefa. Eu gostaria que você analisasse essa relação não só da PGR com a Operação Anticorrupção, mas essa divisão que há no Supremo em relação à Lava Jato. Como eu disse anteriormente, a chamada Operação Lava Jato, ela se constituiu, né, num aparelho de Estado dentro do Estado, né? Pra vocês terem uma ideia, a Lava Jato tem papel timbrado. Uma operação, uma força-tarefa que era coordenada por um juiz, né? O juiz que julgava os processos. Então o juiz
era ao mesmo tempo investigador, acusador e juiz, né? Isso é absolutamente ilegal, inconstitucional em qualquer país do mundo, né? Essa não separação entre acusação e juiz, né, e o julgador, ela é inconstitucional e não é preciso ter um raciocínio muito sofisticado para entender por quê. Como é que alguém que está em conluio com a acusação vai julgar, né? É um processo em que ele participa da coleta de provas, né? E age mancomunado com a acusação, né? Então, o Procurador-Geral da República, ele, no que diz respeito à Lava Jato, ele resolveu travar a queda de braço, porque os procuradores anteriores, Rodrigo Janot e Raquel Dodge, foram submetidos, né? Curvaram a espinha para a Lava Jato. Assim como há ministros no Supremo Tribunal Federal, a começar pelo ministro Edson Fachin, que são alongamanos da Lava Jato lá no Supremo, né? Parte do Supremo, representada aí por Fachin, também se curvou, né, aos ditames da Lava Jato, né? A Vaza Jato deixou isso muito claro, né? A Vaza Jato compromete claramente Fachin, Barroso, Fux, né? Que sempre se mostraram aliados, não do combate à corrupção, né? Aliás, não cabe a juiz nenhum combater coisíssima nenhuma, cabe ao juiz julgar de acordo com a prova dos autos. Então, o que nós estamos vendo é aquilo que também nós denunciávamos lá na tribuna da Câmara. A Lava Jato, ela nasce inspirada e treinada pelo Departamento de Justiça norte-americano. A presença do FBI aqui, ilegal, inconstitucional, ela é decorrência disso, né? Eles são traidores do Brasil. Eles entregaram informações aos Estados Unidos, informações acerca não só da Petrobras, como de empresas brasileiras. Eles submeteram a soberania nacional aos interesses norte-americanos. Eles vão ter que pagar por isso. Eles não agiram só no estrito descumprimento do dever legal. Não agiram tão só em desrespeito à Constituição no que diz respeito naquilo que é relativo ao ordenamento jurídico interno, mas venderam a nossa soberania, né? A Lava Jato vai deixar um legado maldito, legado de desemprego, de quebra das empresas, de ter feito da Constituição e da ordem jurídica, do ordenamento jurídico brasileiro, terra arrasada. Então, essa turma vai ter que sentar no banco dos réus. Ainda falando da Lava Jato, Adi, o ex-presidente Lula é que conseguiu importantes vitórias nesses processos iniciados lá pela Força Tarefa. A segunda turma do STF decidiu, por 2 votos a 1, que a delação do ex-ministro Antônio Palocci deve ser retirada da ação penal, onde o petista é acusado de receber suposta vantagem indevida da Odebrecht. Ao que tudo indica, a farsa da Lava Jato vai começando a ficar clara. Como é que você observa tudo isso, Adi? Há 2 procedimentos, né, envolvendo o presidente Lula, 2 reclamações na segunda turma, entrando na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A segunda turma, ela é composta por ministros, né, aliados da Lava Jato, no caso, ministra Carmen Lúcia e ministro Edson Fachin, e os ministros que nós chamamos de garantistas, aqueles que julgam de acordo com a Constituição, aqueles que respeitam direitos e garantias fundamentais que não devem estar submetidos a qualquer valor maior, até porque não há valor maior do que esses. No caso, os ministros Lewandowski e Gilmar Mendes. E o ministro Celso de Mello, né, ora oscila, né, no garantismo, ora oscila no discurso punitivista, né? E o ministro Celso de Mello estava ausente, tanto ele quanto o Carmen Lúcia estavam ausentes nesses julgamentos aí que você faz referência. São na verdade, 2 reclamações. Essa que diz respeito ao Antônio Palocci, né, que é um bandido, né, é um mau caráter, né?
é um sujeito que simplesmente mentiu, delatou mentindo, né? E Moro, quando já encerrada que aliás foi dito claramente, Moro provou a sua parcialidade, a sua falta de isenção com essa delação no Palocci. A instrução do processo já estava encerrada, nem o Ministério Público, nem a turminha lá do Dallagnol quis saber dessa delação no Palocci, tão estapafúrdia era ela, tão mentirosa era ela, mas Moro ainda assim fez juntar a delação do processo, em pleno primeiro, quando o processo eleitoral estava em curso, processo para a eleição do presidente, faltando 6 dias para a eleição no primeiro turno, para interferir no resultado eleitoral, como de fato interferiu, né, a delação do Palocci. Uma decisão majoritária, né, com os votos dos ministros Lewandowski e Gilmar Mendes, foi de retirar dos autos essa delação do Palocci lá do processo, né, decisão corretíssima, né? E a outra decisão diz respeito ao acesso que qualquer acusado deve ter às provas que o incriminam, às provas que a acusação se vale para acusar alguém, né? E o presidente Lula nunca teve acesso aos sistemas, né, chamados MyWebD e Drauses da Odebrecht. E a decisão, né, também por maioria de votos dos ministros Lewandowski e Gilmar Mendes, vencido, né, o ministro amigo da Lava Jato, Edson Fachin, foi no sentido de permitir que o presidente Lula tenha acesso a todas essas provas. Foi, de fato, uma grande vitória, mas que demonstram a total parcialidade de Sérgio Moro na condução dos processos envolvendo o presidente Lula. Você acredita em uma reviravolta nesses inquéritos do Lula? É possível se pensar em uma absolvição do ex-presidente no Supremo? Neste caso, ele estaria livre para concorrer à presidência em 2022? Há um habeas corpus em tramitação na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Habeas corpus esse impetrado pelo presidente Lula, onde se pleiteia o reconhecimento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, né, que claramente não tinha qualquer isenção para julgar processos envolvendo Lula, né? E é bom notar que esse habeas corpus ele é anterior às revelações da Vaza Jato. Ou seja, nós da defesa do presidente Lula já tínhamos a plena convicção, e sempre demonstramos isso, que Moro era parcial. Moro tinha que ter se dado por suspeito, né, nos processos envolvendo Lula. E a Vaza Jato só veio a fortalecer essa convicção. Então, eu acredito com toda sinceridade que vai se reconhecer ao final, né, que Sérgio Moro não poderia ter se envolvido no julgamento desses processos lá em Curitiba, né, os processos envolvendo o ex-presidente Lula, né. Esse habeas corpus já está tramitando, né. Há 2 votos favoráveis a Sérgio Moro, né, votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Edson Fachin, o que não causa qualquer surpresa, né. Embora em tese eles possam, não acho provável, mas em tese isso pode acontecer, possam modificar seus votos, né. E faltam os votos dos ministros Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Lewandowski e Gilmar Mendes já praticamente anteciparam seus votos, né, nessas reclamações a que eu fiz referência, né, que deixam claro que Moro agiu com parcialidade no processo. Então, na verdade, esse habeas corpus ele vai ser decidido, né, pelo voto do ministro Celso de Mello. O ministro Gilmar quer que a sessão se dê presencialmente, não virtualmente, né? Então, isso está fazendo com que o julgamento ainda não tenha sido pautado. Quem pauta é o ministro Gilmar, que atualmente preside a segunda turma do Supremo.
Agora, se tudo correr como deve correr, né, já que a parcialidade do Moro é evidente, nós teremos aí a anulação, né, dos processos condenatórios do presidente Lula e automaticamente seus direitos políticos serão devolvidos. Então, nesse sentido, se o presidente Lula quiser, ele poderá sim ser candidato à presidência da República. E eu acredito que isso aconteça. Voltando a falar da institucionalidade, Wadi, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, negou a existência de crime de responsabilidade por parte do ex-capitão do Exército para aceitar a abertura de um processo de impeachment contra Bolsonaro, nem mesmo na atuação do chefe do Executivo durante a pandemia. Ele também defendeu o teto de gastos e disse que não há espaço para um aumento das despesas permanentes do governo federal. O Rodrigo Maia está mais do que alinhado com esses planos entreguistas da gestão Bolsonaro-Guedes, hein, Wadi? Tem muita gente boa, né, que se iludiu ou se ilude com as idas e vindas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? Sobretudo os defensores das tais frentes amplas, né, em que Maia sempre aparece apontado como exemplo de defensor do Estado de Direito, né? Embora se reconheça que ele é um ardoroso, é um agente da pauta neoliberal no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mas sempre se fazia a ressalva de que, na defesa do Estado de Direito, o Rodrigo Maia se alinhava conosco, se alinhava com os defensores, né, da democracia. Isso é algo ilusório. Eu soube de uma entrevista ontem, ou de anteontem, do Rodrigo Maia, na Rede Bandeirantes, em que ele afirma que Bolsonaro está no rumo certo, né? Como é que se pode dizer um negócio desse? No mesmo dia em que o Brasil atinge a marca de 100 mil mortes pela pandemia, em que a Amazônia pega fogo, né? Em que o país se deteriora, o presidente da Câmara dos Deputados, que engaveta, né, 40 pedidos de impeachment contra Bolsonaro, afirma que ele está no rumo certo. Então, isso mostra claramente que que boa parte da esquerda, se não boa parte, mas algumas lideranças expressivas, guardam ilusões em relação a essas personalidades ditas liberais. O Rodrigo Maia, desde que chegou à presidência da Câmara, ele é até um homem de diálogo, né? A gente não pode colocar todo mundo na mesma vala. Ele não tem uma atuação como, por exemplo, a de Eduardo Cunha, né? Ele sempre manteve diálogo com a oposição, teve um comportamento, na maior parte das vezes, respeitoso conosco, mas daí a ter ilusões, né, quanto ao seu ideário, né? Ele sempre esteve na linha de frente da agenda neoliberal no Congresso Nacional, né? Apoia todas as medidas que retiram direitos de trabalhadores, né? Tocou a reforma da Previdência, chamada reforma da Previdência, enfim. Então não se deve ter ilusão, né, com esses chamados liberais de hoje em dia. Nós não temos mais gente como Ulisses Guimarães, como Franco Montoro, como Mário Covas, que eram liberais, mas homens de respeito, homens claramente comprometidos com o Estado Democrático de Direito, com a luta contra a ditadura, não é? Hoje nós não temos mais esse tipo de personalidade na nossa vida política, né? Então, quem se iludiu com o Rodrigo Maia, não sei se já está a caminho do arrependimento. Para encerrar, Wadi, o ministro da Economia disse na última semana que o governo vai anunciar 3 ou 4 grandes privatizações em até 2 meses. Segundo o Paulo Guedes, as privatizações são uma estratégia para melhorar as contas públicas e o perfil da dívida do país. O que precisa mudar, Wadi, é o perfil dos gestores públicos no nosso Brasil.
Esse Paulo Guedes é um pau-mandado das políticas ultraneoliberais aqui no Brasil, né, comandadas, né, dos Estados Unidos, né, é um mentiroso. Privatização não melhora por si só a conta pública em nenhum lugar do mundo, né? Até porque nós sabemos como essas privatizações aqui no Brasil são feitas, né? Que é simplesmente a entrega do patrimônio nacional. E eu não sei, tudo indica que ele está botando aí nesse saco Banco do Brasil, Petrobras, né? Quem sabe Caixa Econômica Federal, Casa da Moeda, enfim, Correios, né? Já que ele está anunciando uma grande, né? Está anunciando grandes privatizações, né? E por diversas vezes ele ameaçou privatizar esses órgãos, essas empresas. Então, se o governo Bolsonaro não for detido, né, eu não sei se o Brasil ainda será Brasil em 2022. Né? Se o Bolsonaro conseguir chegar ao fim do seu governo, infelizmente, os indicativos são de que vai conseguir, ele tem apoio popular para isso, infelizmente, por mais que a pandemia esteja dizimando gente, por mais que o Brasil esteja derretendo, ele está conseguindo manter um nível de popularidade capaz de levá-lo até o fim do governo e fazer dele um forte candidato à reeleição. Agora, o Brasil, eu não sei como é que vai chegar até 2022 e vai continuar, caso ele ganhe, né? Ele consiga se reeleger. Né? Um país derretendo, país em que essa pandemia só fez agravar a já profunda desigualdade social, que sempre foi um traço característico da sociedade brasileira, né, decorrente do regime escravagista, né, se abatendo sobre os pobres, né, com um índice de desemprego, né, que vai bater recordes na nossa história, né, com empresas quebrando, o país se desindustrializando, né, se desnacionalizando, e tudo fica como está, tudo fica como se nada estivesse acontecendo. Então, Paulo Guedes, obviamente, parece que vai conseguir implementar essa agenda sem grandes reações. A permanecer as coisas como estão, né? E está difícil, já era difícil, as mobilizações populares já não estavam acontecendo antes. Agora, durante a pandemia, que não vão acontecer mesmo, né? Então, é de fato um quadro trágico, né? Mas nunca se deve perder as esperanças, né? Vamos ver se o povo brasileiro reage e não deixa um patrimônio tão duramente conquistado ao longo de décadas, né, seja entregue nas mãos, né, de tubarões, seja entregue nas mãos de interesses estrangeiros, como quer Paulo Guedes. Wadi Damus, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, quem agradece sou eu. É sempre uma satisfação falar com você e com suas ouvintes e seus ouvintes, né? Os debates aqui sempre são de alta qualidade e eu me sinto sempre muito honrado quando convidado a participar como entrevistado aí de vocês. Então, desejo a todas e todos uma boa semana, né? E estarei sempre à disposição quando chamado for para batermos esse papo. Então, um forte abraço aí. Conversamos aqui com o advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, a OAB-RJ, e ex-deputado federal pelo PT, Wadi Damus. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento a coordenadora do coletivo Intervozes, Marina Pita. Marina Pita, bom dia. Bom dia, Anderson. Para nós do Intervozes é um privilégio e uma honra poder estar com vocês. Marina, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre.
Mari, nessa discussão a respeito da influência das notícias falsas no cenário político nacional, tomou conta do noticiário nos últimos tempos, especialmente pelo envolvimento de figuras ligadas ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Há um inquérito em andamento no Supremo Tribunal Federal que investiga essa rede criminosa de fake news, bem como uma CPI instaurada lá no Congresso. Primeiro, Marina, eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes como é que se organiza uma dessas redes de produção e compartilhamento de notícias falsas. É algo que requer muito conhecimento? Alguém que mora em fundo de quintal, por exemplo, é capaz de montar um esquema como esse ou é necessária uma estrutura muito complexa? Olha, Anderson, se você for considerar como era o modelo de produção e distribuição de comunicação antes da massificação dos celulares, dos dispositivos eletrônicos e da internet, é claro que esse formato que a gente tem agora é muito mais simples, né? Então, você consegue, com um investimento muito menor, construir um modelo de rede de distribuição de conteúdo bastante razoável e com um impacto relevante no debate público. Então, nesse sentido, não é necessariamente que é uma coisa de fundo de quintal. Exige dedicação, exige trabalho, mas realmente o investimento que se tem é menor e permite, sim, que grupos organizados consigam começar uma construção de uma estrutura de pirâmide, digamos assim, né, de distribuição de conteúdo, e que vá crescendo à medida que isso vai caminhando, e aí, de fato, você vai ter alguns aportes, como aponta a CPMI de fake news, que são aportes de servidores públicos, né, então, que são pessoas que têm um salário dedicadas. A existência desse chamado Gabinete do Ódio, Marina, que foi detalhado pelo Fantástico da TV Globo no último domingo, aponta para um comando dessa rede criminosa de dentro do Palácio do Planalto. E parece que é possível descobrir a origem dessa produção e disparos em massa de notícias falsas. A minha pergunta é a seguinte, Marina. É possível se determinar responsabilidades em um caso como esse? E por que eu pergunto isso? O acusado de ter produzido ou divulgado essas notícias falsas pode simplesmente alegar que o computador ou a conta dele foram utilizados por outra pessoa. Há algum tipo de mecanismo que demonstre de maneira cabal que o autor da postagem seja mesmo o responsável por aquela conta? Quanto à determinação de responsabilidade, é importante a gente observar como é o processo de investigação, né? Certamente pode pairar uma margem pequena de dúvidas, mas você tem que somar diversos elementos para apontar a responsabilidade de alguém por um ato criminoso ou por uma infração. Então, nesse sentido, é possível sim a pessoa apresentar, vamos dizer, argumentos que questionem se de fato poderia ser uma outra pessoa, mas juntando os vários elementos do caso, né? Então, o fato de ser o e-mail da pessoa que está atrelado a uma conta, que é o dispositivo da pessoa que foi usado, os horários que a pessoa utilizou e onde essa pessoa estava. Acho que tem vários elementos que reunidos, eles podem garantir um nível de certeza a ponto de se condenar, se responsabilizar alguém por uma conduta, desde que essa conduta de fato esteja tipificada na legislação como uma infração. Marina, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a retirada do ar de uma série de perfis bolsonaristas que estariam envolvidos nessa verdadeira organização criminosa de fake news, inclusive as contas que estão hospedadas em outros países. O Facebook resistiu, mas acabou atendendo à ordem do magistrado. Já o Twitter disse que iria recorrer da decisão. Por que as redes sociais demonstram essa resistência toda em atender a esse tipo de demanda judicial, Marina? Isso causa algum tipo de prejuízo a elas? Anderson, é importante, né, nessa perspectiva, entender como é o modelo de negócio das redes sociais, e elas se estruturam
no conteúdo produzido por terceiros. E esse conteúdo ele é ainda mais relevante para o negócio quando ele é popular, quando ele atrai o interesse de uma grande parte da audiência, e aí a gente está falando de pessoas que gostam daquele conteúdo, pessoas que não gostam daquele conteúdo, mas que sabem que o conteúdo é relevante. Então, esses perfis, eles eram perfis populares, né? São perfis de pessoas que conseguiram ganhar bastante visibilidade no debate público. Então, são, de fato, importantes num negócio em que você vende publicidade, né? A partir da audiência, a partir da presença e da atenção dos usuários. Agora, a gente precisa observar também os critérios, né, da justiça para o pedido de retirada de contas do ar. Há questionamentos sobre se os perfis todos deveriam ter sido retirados do ar, se havia proporcionalidade nessa medida, ou se uma primeira medida seria retirar conteúdos que pudessem ser identificados como infratores. E, de fato, há uma discussão grande quando se pensa na jurisdicionalidade de uma medida que vai afetar para além do território nacional. Então, nesse caso, as plataformas resistiram também por conta dessa questão. Mas, entendendo um pouco o impacto que isso tem no território nacional, então o Facebook se adequou e também é legítimo que as empresas possam recorrer de medidas que elas entendem que são abusivas, faz parte do processo judiciário e da democracia. O que chamou a atenção nessa história, Marina, é que o governo federal pediu ao STF a suspensão da decisão do Alexandre de Moraes que determinou o bloqueio desses perfis em redes sociais. A Advocacia Geral da União cita que a medida é desproporcional ao exercício das liberdades públicas. O Estado brasileiro defender práticas criminosas é algo bastante assustador, hein, Marina? Olha, Anderson, a gente tem poucas informações sobre o que foi encontrado nesse inquérito do STF para julgar previamente que as práticas são criminosas, né? Preciso esperar, então, ter mais elementos para afirmar uma coisa assim. Nesse sentido, tenho dúvidas se a gente pode já taxar se, de fato, essa medida foi proporcional, se foi a mais adequada. Mas o que é importante, né, é que a Advocacia Geral da União, ela não existe para defender terceiros, né? Então, a questão existe um desvio de funcionalidade, de função, desculpa. Então, quando você pensa da AGU estar defendendo esses perfis que nada tem a ver ou que não deveriam ter a ver com o poder público, com o Executivo Federal, por que não foram seus advogados, né, dessas pessoas que foram fazer a defesa deles? De fato, isso é uma questão muito relevante e que tem que levantar mesmo questionamentos. Agora, Marina, não por acaso foram descobertas publicidades de empresas estatais como o BNDES e o Banco do Nordeste em sites que divulgam fake news, o que deixa claro como se dá o financiamento desse tipo de expediente criminoso. Além desse tipo de publicidade, Marina, quais são as outras fontes que alimentam financeiramente essas redes? E como a justiça pode chegar a esses financiadores? Esse debate do financiamento ele é muito importante, né? A gente tem não só as estatais, mas a própria publicidade oficial do governo federal sendo direcionada para produtores de conteúdo, no mínimo, questionáveis quanto à sua responsabilidade, ética e observação da legislação brasileira. Para a justiça poder, né, investigar isso, acho que tem alguns instrumentos, como o pedido de informação ao governo federal. A CPMI, por exemplo, tem feito pedidos para entender como tem se direcionado os recursos do governo federal de publicidade.
O projeto de lei de fake news traz obrigações quanto à transparência de publicidade deste tipo, né? Também o projeto de lei de fake news vai se debruçar sobre a importância da identificação de quem faz publicidade no Brasil, né? Então, se você tiver uma obrigação de, igual você faz uma compra, você coloca o seu CPF, né, online, também da mesma forma, no caso de publicidade, você se identificar, porque a primeira coisa para a justiça poder investigar é poder identificar quem está por trás das publicidades. No entanto, Marina, não é só a partir desse escândalo das fake news que o governo Bolsonaro quer controlar as informações no país. O próprio Ministério da Justiça preparou aquele dossiê com dados de servidores que se posicionaram como antifascistas nas redes. Você enxerga a capacidade de o judiciário punir esse tipo de atitude por parte de integrantes do Poder Executivo? Muito se fala em pedir explicações de determinados órgãos, mas uma punição efetiva desse tipo de crime não se observa. Esse projeto de mudança da legislação relativa às fake news que corre lá no Congresso resolve esse problema, Marina? Esse caso de perseguição política é muito grave. A gente está falando de uma medida que fere o princípio da impessoalidade, né? Então, está instrumentalizando os órgãos de inteligência para fins políticos, né? E isso é inaceitável. Eu não acho que já podemos dizer que não há uma punição. É claro que o processo de investigação ele não é super rápido e existe, deve ser garantido inclusive o direito de defesa, mas é possível, né, que se chegue sim a uma punição. O projeto de lei que vai trabalhar com fake news, ele não vai trazer especificamente uma resposta para os casos de perseguição política, porque isso já existem instrumentos que vedam esse tipo de prática, mas ele vai trazer uma série de dispositivos interessantes no sentido de garantir que perfis de pessoas ligadas ao poder público, então que estão no exercício da sua função, que são ministros, secretários, o próprio presidente, senadores e deputados, eles tenham que responder por essas contas por conta do interesse público que tem em torno delas, né? Que há em torno delas. Então, há dispositivos no projeto que podem vir a conter algum tipo de atitude que fortalece processos desinformativos. Essa história de compartilhamento de dados, Marina, é muito séria. Recentemente, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, requisitou os dados que constam da carteira de motorista de 76 milhões de brasileiros ao Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, conforme noticiou o site The Intercept Brasil. O governo tem interesse, pelo menos ao que parece, de construir um aparato estatal permanente de vigilância de todos os brasileiros, Marina. Esse caso, né, da obrigação de entrega de dados dos cidadãos para a BIM é gravíssimo, está sendo questionado no STF, e não só porque viola o direito à privacidade e à proteção de dados dos cidadãos, mas também porque pode colocar em risco também outros direitos, né, do exercício político, né, da livre organização dos cidadãos. Então, de fato, é muito preocupante que se tente estruturar essa organização de vigilância massiva de todos os cidadãos. E, nesse sentido, é importante lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala sobre a finalidade da coleta de dados, né? Você tem que informar a finalidade da coleta de dados e você não pode mudar essa finalidade a todos os momentos, porque o cidadão ele tem uma expectativa do que pode ser feito com aquele dado. Então, se você coletou um dado porque você vai fazer
determinado acompanhamento de automóveis, de trânsito e políticas para esse infraestrutura, você não pode usar esses dados, então, para inteligência, né? E acho que esse caso é muito emblemático do risco que nós corremos nesse momento, com a perspectiva pouco democrática desse governo. Para terminar, Marina, esse youtuber Felipe Neto, que faz um sucesso tremendo nas redes sociais, foi ameaçado recentemente por um desses aliados do bolsonarismo e passou a ser uma voz ativa na luta contra essa rede de ódio que está colocada. Tanto que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o convidou para participar das discussões lá no parlamento. Na sua opinião, esse engajamento de figuras públicas pode facilitar o combate às fake news ou é algo só para dar maior visibilidade a essas pessoas? Certamente é muito importante que pessoas que têm visibilidade pública discutam o problema da desinformação, dos ataques online, do discurso de ódio e pessoas, inclusive, que possam rever as suas posições quando estão erradas, que é o caso do Felipe Neto. E esse tipo de discussão, se for pacífico, né, ele pode construir, então, consensos, pode ajudar num processo de reflexão e de educação da população. Marina Pita, eu quero mais uma vez te agradecer por estar conosco aqui no Faixa Livre, te desejar um ótimo final de semana e lhe mandar um abraço. Eu que agradeço, Anderson. É um prazer estar com vocês, estamos à disposição. Conversamos aqui com a coordenadora do coletivo Intervozes, Marina Pita. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e eu já cumprimento o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vitor Araújo, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes, às ouvintes e também a todo o pessoal da produção do programa Faixa Livre, a Celeste, a Natália. Bom dia. Victor, eu quero te agradecer por novamente estar aqui conosco no programa. Para começar, Vitor, eu gostaria de repercutir com você mais essa queda da taxa básica de juros da economia brasileira, anunciada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central na última semana, que passou a ser de 2% ao ano. Esse novo corte renovou o menor patamar histórico da Selic e seguiu as expectativas dos analistas do mercado financeiro. Essa queda de 0,25% deve encerrar o ciclo de cortes de juros pelo Copom, iniciado em agosto do ano passado. Só que os efeitos práticos dessa medida são quase nulos, né, Vitor? Dado o cenário alarmante da economia do país. Exatamente, Anderson. Como você bem colocou, os impactos dessa redução da taxa Selic em termos de reativar a economia são muito limitados, né? Em primeiro lugar, porque a taxa de juros que o mutuário paga, seja ele um consumidor ou seja uma empresa, é uma taxa muito superior a essa, né? A gente chama das taxas de juros das operações ativas, né? Elas são bem superiores e dependendo da modalidade de operação chegam a ser exorbitantes, né? E em segundo lugar, o crédito, em situações de crise econômica como essa que a gente está vivendo, quando ele trava, não é por causa da taxa, é por causa da incerteza, né? São consumidores que não têm certeza com relação à sua capacidade futura de pagamento, porque estão perdendo seus empregos, estão perdendo as suas fontes de renda, né? Quem concede o crédito, por outro lado, também olha para o mutuário com maior desconfiança, não é? E o empresário também, com tanta incerteza com relação à sua capacidade de venda no futuro, ele também deixa de tomar empréstimos para expandir capacidade de produção, né? E na verdade, a modalidade de crédito que era muito necessária agora nesse momento seria um tipo de crédito para permitir aos empresários atravessarem esse momento de duração da pandemia, com isolamento social, com perda de receita, perda de clientes, né? Seria alguma modalidade muito especial, né?
e que também teria de ser oferecido a taxas de juros muito baixas, mas que também não é impactado por essa redução da Selic. O único impacto aqui que a redução da Selic poderia ocasionar, digamos assim, um impacto positivo, seria em termos de redução do custo fiscal da dívida pública, né? Mas, olha, sinceramente, nesse momento em que o gasto público precisa ser ampliado e a dívida pública precisa ter a capacidade de acomodar esse crescimento do gasto público, né, a economia que vai ser obtida com a redução da taxa básica de juros, ela é muito ínfima. Ainda assim, não deixa de ser também um movimento importante, né? A gente não vai aqui agora defender o aumento da taxa de juros, né? Mas, por outro lado, a gente precisa receber essa notícia, digamos assim, com uma serenidade de que essa redução não vai ter nenhuma capacidade de produzir grandes estímulos econômicos. Outro indicador divulgado na semana passada foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo em julho. A inflação no último mês ficou em 0,36%. O IPCA nos últimos 12 meses passou a acumular um avanço de 2,31%, ainda abaixo do piso da meta, que é de 2,5%. Se a inflação alta é ruim, Victor, ela em índices muito baixos também é péssima para a economia do país. É um sinal de que o consumo da população anda escasso, não é isso? Anderson, perguntas sobre inflação são sempre importantes, porque a gente consegue limpar o terreno aqui, né? De muito senso comum que existe nesse debate, né? Especialmente no Brasil. O que está acontecendo? A gente tem, sim, uma economia em recessão, né? E, em primeiro lugar, isso rebate no mercado de trabalho, né? Com desemprego alto, os trabalhadores não conseguem reivindicar aumentos salariais. Na verdade, essa é uma realidade pré-pandemia, né? A economia brasileira já vem operando com elevadas taxas de desemprego desde 2015. A reforma trabalhista também foi um elemento importante para retirar poder de barganha dos trabalhadores, né? Então a gente não tem nenhuma pressão salarial operando na economia nesse momento para ser repassada para os preços, né? Então essa é uma questão muito importante, né? Porque sim, isso tem a ver com o desaquecimento da atividade econômica, mas a gente não está falando exatamente aqui de excesso de demanda provocando inflação ou insuficiência de demanda reduzindo os preços. O que a gente está falando é simplesmente que você tem um elemento a menos de pressão no mercado de trabalho, né? Por outro lado, né, a crise ela foi tão devastadora que ela também tirou dos empresários a capacidade, por exemplo, de repassar para os preços a desvalorização cambial, né, que possa ter afetado seus custos de produção, né, porque repassar esses custos num momento em que a economia está fazendo isolamento social, alguns municípios chegaram a fazer durante alguns dias lockdown, enfim, os empresários estão perdendo clientes, né? Então tudo isso dificulta o aumento de preços, né? Um cenário que de fato acaba sempre recomendando aos empresários, né, algum comedimento no sentido de repor as suas margens. Mas esse não é um movimento homogêneo, tá? Quem frequenta supermercado, que precisa adquirir alimentos, mantimentos, né, tem percebido que alimentos e bebidas têm ficado mais caro, né? Você tem alguns segmentos que têm aumentado o preço, né? Por exemplo, agora a gente teve um novo reajuste dos combustíveis, pressionando a inflação nesse mês, ao contrário do que havia acontecido no início da pandemia, né? Você deve recordar, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes também devem recordar, que no início do ano teve uma queda muito forte do preço dos combustíveis, né? Aquilo, enfim, em razão da política de preço da Petrobras, aquela redução foi parcialmente repassada, né? E aí depois que recupera, eles aumentam novamente, né? Quer dizer, então a inflação ela tem uma dinâmica que sim tem a ver, guarda em alguns elementos dela, né? Guarda elementos com a atividade, mas outros não, né? A gente tem sempre que, a cada mês, observar
quais foram os tipos de preços que puxaram a inflação para cima ou que seguraram ela lá embaixo, né? Muitas vezes são preços administrados que sobem mais, né? Muitas vezes, né, você tem ali a taxa de câmbio, que às vezes sai de controle, depois ela volta de novo, né? Então, a cada mês você precisa observar sempre quais são os elementos que estão contribuindo para essa trajetória da inflação. Como é que o governo deveria incentivar, fomentar o consumo em um período complicado como esse que atravessamos com a pandemia, Vitor? Anderson, em diferentes espaços, inclusive aqui no Faixa Livre, vou até pedir desculpa aqui pela repetição, né? Eu tenho insistido que o governo deveria ter atuado em duas frentes. Em primeiro lugar, ele deveria ter tentado preservar a renda dos trabalhadores dos setores não essenciais, né, afetados pela interrupção das atividades durante a pandemia, né? Em vez de preservar integralmente essa renda, o governo fez a opção por uma preservação muito rebaixada da renda desses trabalhadores, né, aceitando a redução que pode ter chegado a 70% do salário, né? Então, é claro que quando o trabalhador tem a sua renda diminuída, ele também vai diminuir o seu consumo e os empresários de diversos pontos da cadeia produtiva vão perceber a queda da demanda e eles vão também demitir, né? Vão também contratar menos trabalhadores, vão contratar menos insumos dos seus fornecedores. Isso tudo provoca um resultado em cadeia. Isso aconteceu, tá? Por outro lado, o governo também não foi capaz de assegurar aos empresários as condições de atravessar esse momento, né? Um exemplo é a linha de crédito criada pelo BNDES, que claramente não chegou aos empresários, especialmente os micro e pequenos empresários, né? Eles têm se ressentido, e aí vocês jornalistas têm mostrado muito para a gente, que eles têm se ressentido de não terem conseguido acessar essa linha de crédito, né? Então, além da questão, né, da demanda que eu mencionei, né, dos trabalhadores perdendo sua renda, por outro lado, os empregadores também ficaram, de alguns setores, né, especialmente os de porte menor, ficaram também ao Deus dará, né? Então a gente vai ter uma destruição, a gente já percebeu, né, uma destruição também da capacidade de oferta da economia em alguns setores, né, principalmente o setor de serviços, né, que engloba empresas de menor porte, né, que muitas vezes não dispõem de acesso ao crédito, não dispõem de assessoria técnica para poder acessar esse crédito disponibilizado, né? Então o governo falhou miseravelmente. Bom, eu não sei nem se falhou, né? Porque para dizer que falhou você precisa ter tentado, né? Mas enfim, a gente pode considerar que as medidas tomadas pelo governo foram completamente inadequadas e acho que foram corretas, foram muito mal dimensionadas, né? Subdimensionadas. Me parece que nós só temos notícias ruins na economia, Vitor. De acordo com dados do IBGE, a taxa de desemprego subiu para 13,3% em junho. Houve uma perda de 8,9 milhões de postos de trabalho no país em 3 meses. Isso é resultado da pandemia, evidentemente, mas principalmente de uma falta de ação efetiva do governo federal para garantir a manutenção dos postos de trabalho durante esse período de excepcionalidade. Exato, exatamente o que nós falávamos aqui, né? O mercado de trabalho vem dando sinais de estar sendo muito afetado pela crise, né? Já estava antes da pandemia, né? Como também já falei aqui alguns minutos atrás, o desemprego no Brasil é elevado desde 2015, né? E a queda que vem acontecendo desde 2017, ela é muito modesta, né? E a economia estava indo mal das pernas no início de 2020, né? Em 2009 e no início de 2020. Ao contrário do que diz o Paulo Guedes, a gente não estava decolando, né? A gente estava indo mal, né? E a pandemia veio, né, a piorar um cenário que já era ruim, né?
Mas é isso, né? O mercado de trabalho ele é um reflexo de que o governo vem tomando as medidas incorretas. Combinado a esse número do desemprego que eu acabei de dizer, Vitor, há mais de 40 milhões de brasileiros que gostariam de estar no mercado, mas não encontram trabalho ou deixaram de procurar. É o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD-Covid, também do IBGE. O número de desocupados subiu para 12,4 milhões de brasileiros na terceira semana de julho, enquanto há outras 28 milhões de pessoas fora da força de trabalho, mas que gostariam de trabalhar. É aquela história, Vitor. Não adianta nada haver mão de obra se o mercado de trabalho não consegue absorver essas pessoas. Em junho, houve um crescimento da produção industrial no país pelo segundo mês consecutivo, acumulando uma expansão de 17,9%. Mas isso é absolutamente insuficiente para fazer frente aos 26,5% de perdas acumuladas entre março e abril. Isso sem contar que o nosso parque industrial já vem há anos em uma trajetória de queda vertiginosa. Exatamente, Anderson. E aí eu faço dois apontamentos sobre a pergunta que você me faz, né? A primeira é que o cenário de crise decorrente da pandemia, ele é tão catastrófico, né, que leva muitos trabalhadores desempregados ao desalento, né, à desistência de procurar alguma ocupação por desesperança, né? Que é como a gente define aí a questão do desalento, que é o trabalhador que deixa de procurar porque ele cansou de procurar emprego, cansou de levar não, né? De ter o não como resposta, e com o cenário de pandemia ele se torna mais pessimista, né? Aquele trabalhador que já está desempregado há mais tempo, ele acaba se retirando do mercado de trabalho, ou ele vai se acomodar na informalidade, né? Vai vender quentinha, vai vender bala, refrigerante, vai virar camelô, né? Ou vai se tiver condições melhores, vai dirigir um carro por aplicativo, senão vai fazer entrega de alimentos, né? De refeições na sua bicicleta ou na sua motocicleta, né? É um cenário assim muito catastrófico para o mercado de trabalho, né? E quando você traz o cenário da indústria, né, ele nos lança mais desesperança no horizonte, né? Porque se é verdade que a indústria brasileira já vem passando, né, digamos assim, mais cronicamente por um momento de crise, né, já há muito tempo, né, alguns falam em desindustrialização em curso, né, há algum tempo atrás se falava em doença holandesa, né, embora sejam conceitos associados, não são sinônimos necessariamente, mas existe aí já um diagnóstico, digamos, quase que consensual de que existe algo de patológico na indústria brasileira, e certamente o cenário de pandemia tende a piorar tudo, né? Porque contrai a atividade econômica dos nossos parceiros comerciais, por exemplo, a indústria automobilística, que tem na América do Sul boa parte do seu mercado exportador, né? Nossa indústria automobilística exporta para a América do Sul, então, e aí a pandemia também, lockdown, enfim, tudo isso que a gente tem acompanhado, né, vai provocar também a queda das nossas exportações industriais, mas a gente também tem uma outra coisa que é o próprio mercado interno, né? Quando se desaquece de uma forma tão contundente, né, já estava mal antes da pandemia, e quando chega a pandemia e afunda ainda mais o nosso mercado interno, né, isso joga também um elemento muito perturbador para aquela indústria voltada para o mercado interno. A gente está falando aqui, muitas vezes, inclusive, da chamada indústria tradicional. A gente está falando muitas vezes da indústria têxtil, da indústria que vende sapato, que fabrica sapato, a indústria de alimentos, né, que também vai se defrontar com um cenário bastante adverso, decorrente dessa perda extraordinária de renda
que nós estamos discutindo aqui durante esse programa, né? Então, é um cenário muito, muito adverso e muito ruim, né? E por que a indústria é importante? Porque a indústria opera com uma produtividade, em média, né, superior à produtividade dos outros setores. Então, ela tem potencial, não quer dizer que ela necessariamente socorra, mas ela tem potencial de pagar salários mais altos para os seus trabalhadores. Então, se você desarticula a cadeia industrial, o que você está oferecendo é um cenário muito ruim de empregos de pior remuneração, né? Por isso também a importância da gente se reindustrializar, né? Enfim, é uma discussão aqui mais profunda. Quem sabe num outro momento a gente possa voltar a discutir isso, mas o cenário é desolador também nesse sentido. Tudo isso que nós dissemos até aqui, Vitor, está refletido nesse índice que eu vou comentar agora. O Produto Interno Bruto per capita no Brasil deve encolher 11,3% em 7 anos, entre 2013 e 2020. Ou seja, os brasileiros ficaram mais pobres. De acordo com os cálculos da consultoria LCA, o PIB per capita brasileiro deve encerrar este ano em R$ 7.559, ante os R$ 8.519 que tínhamos lá em 2013. Isso se deve muito aos 5 anos de recessão que temos no país, mas também às escolhas equivocadas feitas pela equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, Vitor. Exato. E o que é que nós temos em comum, Anderson? Desde 2015 acontecendo na economia brasileira, desde 2015 a gente tem um ajuste fiscal rigoroso, né? Programas de austeridade fiscal em curso que vem norteando a política econômica, né? Sob o pretexto de reduzir a dívida pública ou reduzir o déficit primário, vem reduzindo os investimentos públicos e vem também comprometendo a capacidade do setor público em todas as suas esferas, e eu falo da União dos Estados e Municípios, em oferecer serviços públicos de qualidade para a população, que não tem outra alternativa a não ser buscá-los na iniciativa privada. Porque quando você oferece uma perspectiva rebaixada de aposentadoria, você está dizendo para os trabalhadores de renda média que eles terão que complementar a aposentadoria nos fundos de pensão privados, né? Você está dizendo para as famílias, né, que quando não encontram qualidade no atendimento de saúde público ou de educação pública, vão ter que recorrer a planos de saúde, vão ter que recorrer a escolas particulares, né? O plano de austeridade leva a isso, né? Você corta o gasto público, você mata aí a possibilidade de você sustentar serviços públicos de qualidade, e, por outro lado, você também elimina uma possibilidade de sustentar o nível de atividade, sustentar o nível de empregos da economia, por meio desse componente que é muito importante, esse componente da demanda agregada, que é o gasto público, né? Que é um elemento que teria capacidade de sustentar o nível de atividade nos momentos de desaceleração econômica, né? Em vez disso, o que a gente tem observado desde 2015 é exatamente programas de corte do gasto público e afetando, em grande parte, o investimento público, que é uma modalidade super importante do gasto público, porque ele tem capacidade de empregar muita gente, né, de aumentar a produtividade da economia no longo prazo, porque normalmente o investimento público ele é destinado para infraestrutura, né, ou para a construção de equipamentos públicos, né, para ampliar a oferta de serviços públicos, né? Então, quando você elimina esse elemento que teria capacidade de sustentar o nível de atividade, você vai, na verdade, fazendo a economia continuar mergulhando nessa longa estagnação, né,
depois desses 2 anos de recessão, 2015 e 2016, e teremos agora uma nova recessão em 2020, né? E o governo Bolsonaro, o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, são exatamente a continuidade disso, não tem nenhuma diferença. O que tem de diferente aí são outros elementos, né? Talvez uma menor capacidade de articulação política em comparação com Michel Temer, né? Ou mesmo da Dilma no seu segundo mandato, né? Que foi quando começou aí esse programa de austeridade mais forte, né? Esse momento que a gente está vivendo, né? Afinal de contas, já estamos então em um longo período, como você mencionou, 7 anos que a economia entre recessão e estagnação, né? E a agenda do Paulo Guedes é essa agenda, é a agenda de tentar respeitar o teto do gasto, né, que continua sendo um tabu nesse governo, né, de mais privatizações, né, porque é para isso que serve, aliás, né, a gente não deve se perder, é para isso que serve o programa de austeridade, é para você reduzir a atuação do setor público e abrir possibilidades de negócios para a iniciativa privada naqueles setores em que o setor público vai reduzindo a sua atuação. Uma notícia que me chamou a atenção, Vitor, foi o lançamento dessa nova linha de crédito pela Caixa, autorizada pelo presidente Jair Bolsonaro, chamada de Real Caixa Fácil, que utiliza imóveis urbanos livres de ônus como garantia para a obtenção de novos créditos juntos a instituições bancárias, uma modalidade conhecida como Home Equity. Segundo especialistas, esse tipo de empréstimo pode levar à perda da casa própria. E parece uma temeridade esse tipo de situação, Vitor. Como é que você analisa mais essa iniciativa do governo federal? Anderson, eu vejo com preocupação, né? Vamos esclarecer aqui para os nossos ouvintes, essa modalidade de crédito, ela permite que o mutuário acesse um crédito a taxas de juros mais baixas, né, num montante equivalente, me parece aqui que são 60% do valor do imóvel, né, avaliado, né, e o mutuário assina um documento em que ele aceita abrir mão do dispositivo legal que até então impedia, né, que o seu único imóvel em que ele reside fosse alienado, né, para pagamento de dívida. Né? Então, sim, você tem um elemento aí de muita preocupação, porque, de fato, a gente vai ter, em potencial, famílias perdendo seus imóveis para os bancos. Né? Agora, por outro lado, eu também, sinceramente, não espero que isso vá ser algo que vá se generalizar, mas simplesmente porque não me parece que o problema das garantias seja tão determinante para o impedimento de uma maior expansão do mercado de crédito no Brasil. Tá? Nós tivemos um crescimento bastante grande do crédito bancário entre 2004 e 2014, tá? Inclusive com índices de inadimplência muito baixos, né? E sinceramente não me parece que a possibilidade de se alienar o imóvel como garantia vá ter a capacidade de alavancar o mercado de crédito dessa forma. Tá? Me parece que a medida ela é equivocada por esses dois motivos. Primeiro, porque a gente precisa sempre tentar preservar, né? A gente nunca deveria permitir que o único imóvel da pessoa, da família onde ela reside, seja dado como garantia para uma transação bancária, porque sob o risco de inadimplência você vai ter pessoas perdendo suas casas, né? Então isso por si só deveria sempre ser evitado, né? Mas por outro lado, também é equivocado porque parte desse diagnóstico que me parece equivocado, não me parece que seja
que o problema das garantias seja tão relevante para se explicar uma eventual dificuldade do mercado de crédito em se expandir. E vamos nos lembrar também que a conjuntura não é mesmo favorável para o crescimento do crédito, né? O crédito não vai crescer porque os bancos privados estão muito desconfiados da capacidade de pagamento dos funcionários, de modo geral, é uma desconfiança, você tem uma incerteza prevalecendo na economia, né? Os banqueiros, né? Os bancos, os funcionários ali que fazem a análise, estão cheios de incerteza com relação à capacidade que os seus mutuários têm de gerar renda, um fluxo de renda, né? Para poder pagar as prestações e amortizar e pagar os juros dos empréstimos, né? Isso é um movimento generalizado. E por parte dos bancos públicos, por outro lado, não me parece ter nenhuma diretriz por parte do governo federal em usar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o BNDES como agentes financeiros para promover uma ação anticíclica, né? De compensação da retração do crédito privado no meio dessa crise, né? Então, me parece que é um problema muito mais aqui dessa conjuntura que é muito difícil do que é um problema de garantias, né? O banco não empresta porque não tem garantia. Não, o banco não empresta porque ele não tem nenhuma certeza de que o mutuário disponha de um fluxo de renda, né? Então, veja, em resumo aqui, né, para a questão colocada, eu acho que é grave, sim, é grave porque flexibilizou, né, esse dispositivo legal que garantia a inalienabilidade da casa própria, a única casa né, do mutuário em que ele reside, né, e parte de um pressuposto completamente equivocado de que resolvendo o problema das garantias, o crédito vai começar a explodir, né? Não vai acontecer nada disso. Agora, como toda modalidade, você tem sempre uma taxa de inadimplência, ainda que baixa, sim, vamos ter, portanto, isso aí é uma pena, é um absurdo, é uma temeridade, vamos ter mutuários perdendo suas casas em decorrência dessa medida. Mais uma para a gente colocar na conta do Paulo Guedes, da sua equipe e, claro, do seu patrão, Jair Messias Bolsonaro. Agora, o Senado aprovou na semana passada juros máximos de 30% ao ano para operações do cartão de crédito na pandemia. Deixa eu tentar entender, Vitor. A Selic está em 2%, mas os juros do crédito rotativo, que chegaram em junho a inacreditáveis 242%, estão limitados agora em 30% até o final da pandemia. Fica fácil ser banqueiro nesse país, Vitor. O Brasil é o paraíso dos rentistas. É verdade, Anderson. Fica fácil ser banqueiro nessas condições. Você tem toda a razão. Agora, o incrível é que os banqueiros não querem, né? Os banqueiros querem continuar cobrando 200 e poucos % nos juros do cartão de crédito, né? Já tem um lobby aí dos representantes do setor financeiro para que o presidente da República vete esse projeto de lei, né? É uma coisa assim muito incrível, né? A gente tem um setor que é absolutamente oligopolizado, né? Porque o setor bancário no Brasil, você tem aí poucas instituições que detêm uma fatia considerável do mercado, dependendo do critério que você for utilizar, você vai constatar a concentração de 80% do mercado nas mãos de 10 instituições, né, dependendo do critério que você for utilizar, pode ser crédito total, pode ser ativos totais ou patrimônio líquido, qualquer critério, a gente vai constatar uma enorme concentração, ou seja, um enorme poder de oligopólio, e esse poder de oligopólio que não é enfrentado pelo órgão regulador, que é o Banco Central. Né? A gente tem uma situação muito curiosa, né, no Brasil. Normalmente os setores que são considerados monopólios ou oligopólios, eles têm algum tipo de regulamentação, inclusive nos preços. Né? Os preços são administrados por causa disso, porque são setores de monopólios ou oligopólios, né? Em geral são monopólios naturais,
mas, né, em alguns deles você tem um número maior de entrantes, como é o caso da telefonia, por exemplo, que ainda é monopólio, você tem um oligopólio, mas que tem uma agência reguladora e tem o setor é regulado, né? Ele autoriza o reajuste, né? A agência reguladora autoriza o reajuste de preço, quer dizer, ela não tabela o preço, mas ela autoriza o reajuste. Você tem formas de você tentar regular para limitar o poder de mercado dessas empresas. O setor financeiro é o único que não dispõe disso, não dispõe desse mecanismo, né? Então, os bancos praticam a taxa de juros que eles bem entendem, né? E eles são completamente avessos a qualquer tentativa de se regular, né? Ainda que seja uma regulamentação nesses termos, tais como colocados pelo Senado, né? De tentar, de fato, limitar o preço, né? Que é a taxa de juros, né? E não são em todas as operações. Você falou aí dessa especificidade do cartão de crédito, né? Que é uma vergonha, é um absurdo. Em nenhum lugar você vai ver taxa de juros do crédito rotativo no cartão de 200 e poucos por cento ao ano. Mas já foi pior, já foi 400, né? Então, o setor financeiro ele é absolutamente resistente a qualquer forma de regulamentação do seu poder de mercado, né? E nós temos, por outro lado, a autoridade monetária, o Banco Central, que é o órgão regulador do sistema, completamente capturado pelos interesses do mercado financeiro, dos operadores do mercado financeiro, em particular no mercado de crédito bancário, que é um setor absolutamente concentrado, né? É uma batalha, né? Para encerrar, Vitor, uma notícia que já era de alguma forma esperada foi essa queda do PIB na zona do euro, que derreteu 12,1% no segundo trimestre, o que fez com que o bloco entrasse em recessão. De que forma esse número afeta o nosso país, Vitor? Anderson, essa queda nos afetou de diversas formas. Acho que a principal delas, a gente sentiu isso bem aqui, na forma de queda dos preços das commodities. A gente olhou muito a questão dos combustíveis, né? Nesse caso até o efeito de alguma forma foi benigno, porque se refletiu numa queda do preço dos combustíveis que foi parcialmente repassada e a gente chegou a ter deflação no início do ano. Mas, por outro lado, ela também significa queda da demanda pelos produtos exportados por nós. Então ela tem esse efeito. Tem um efeito de incerteza muito grande e de procura pela qualidade, pela moeda de qualidade, que foi aquele momento que nós já superamos, mas que foi bem presente no início da pandemia, que foi a gente enfrentou uma forte fuga de capitais e desvalorização do real, né, que tem sempre como impacto o aumento dos custos de produção das empresas, né, que muitas vezes são forçadas a reduzir suas margens ou repassar esses custos para o consumidor, dependendo do tipo de mercado e das condições. A gente também já teve a oportunidade aqui de discutir a inflação. Então, os impactos aqui foram muito sentidos dessa forma, né? Digamos assim, os canais de transmissão dessa crise para o Brasil, né, são, na verdade, os canais clássicos de transmissão, né? Eles afetam nossas exportações, eles afetam os preços dos produtos de exportação, afetam as quantidades, afeta os fluxos de capitais, né, porque provoca esse movimento de fuga para a qualidade. Ele joga, né, ele também coloca para a gente agora, né, a gente está em momentos diferentes da crise, né, exatamente porque a pandemia, por exemplo, na Europa, chegou mais cedo e eles controlaram melhor do que a gente. Então, possivelmente, as perspectivas para eles são um pouco melhores, um pouco mais alvissareiras, digamos assim, do que para a gente, né? A China já trabalha com um cenário, inclusive, de fechar o ano com um crescimento do PIB acima de 1%, né? Ou seja, seria uma recuperação bem rápida. Na Europa, né, também existe alguma perspectiva de recuperação, né? E isso também nos ajuda, né? Isso nos ajuda também porque recoloca as condições de exportação, aquilo que a gente sabe fazer, né? Exportar commodities, enfim, a gente tem esse problema na nossa estrutura produtiva, né? Pouco diversificada, muito dependente de exportação de commodities, mas enfim, um cenário de uma economia mundial que se desenha aqui para o segundo semestre um pouco menos doloroso do que foi o primeiro semestre, né?
acaba também nos afetando, né? Mas eu insisto, a gente está em momentos distintos, né? No Brasil, a gente também não descarta a possibilidade ainda de uma segunda onda, né? Porque são tempos distintos, né? Agora são os estados e municípios do Sul que estão realizando programas de isolamento social mais severos, né, à semelhança do que nós fizemos nos primeiros meses da pandemia, né? Então são tempos diferentes, eu acho que isso é importante destacar, são tempos diferentes, né? Esses números, né, da Europa, eles se referem ao primeiro semestre, né, se referem a um período que já passou. Essa recessão nos afetou, né? E claro, nós também tivemos a nossa própria recessão, que também significou menos importações, e aí a gente acumulou também saldos comerciais recordes, né? Mas veja, são tempos diferentes. Eu agora apostaria muito mais num cenário, né, num segundo semestre um pouco melhor para os nossos parceiros comerciais, né? Mas aqui dentro as nossas mazelas, as nossas dificuldades vão permanecer, vão perdurar, né? A gente está enfrentando muito mal a pandemia. A gente teve aqui, por um lado, uma parte da sociedade que teve perda de renda por tudo aquilo que a gente já discutiu agora, né? Enfim, as respostas do governo foram erradas, então uma parte perdeu renda, e a parte que teve a sua renda mais preservada, a parte da classe de rendas médias, que conseguiu preservar, de alguma forma, as suas rendas, está com medo de sair para as ruas para comprar. Então esse é o pior cenário possível, né? E cada vez mais isso vai retardando a nossa possibilidade de recuperação. A nossa recuperação, eu diria, hoje ela depende muito mais da gente do que dos nossos parceiros comerciais. Depende muito mais da gente ter do nosso governo, né, passar a dar as respostas corretas do que os nossos parceiros comerciais se recuperarem mais rápido. Porque eles vão se recuperar, né? Tem um desenho aí de que talvez, não estou dizendo que eles vão se recuperar rápido, né, ao estilo da China, né? As projeções apontam para um PIB negativo para o ano, né, para vários países europeus, mas a nossa capacidade de recuperação, eu diria, hoje ela depende muito mais da gente do que dos nossos parceiros. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a nossa recuperação vai ser mais lenta, porque nós estamos fazendo tudo errado. É muito perturbador isso que eu estou falando, né? Eu estou encerrando aqui a minha participação hoje aqui no Faixa Livre com uma mensagem que não é de otimismo, não é uma mensagem de esperança, mas significa que a gente precisa ficar aí atento, porque a nossa agonia vai ser um pouco mais duradoura, infelizmente, né? A gente tem um governo que está fazendo tudo errado. Vitor Araújo, muito obrigado por mais esse bate-papo conosco aqui do Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e deixo aqui o meu abraço. Anderson, eu que agradeço por mais esse convite, mais essa participação. Recebam também o meu abraço, vocês do Faixa Livre, do programa, da produção, e, claro, também os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, Vitor Araújo. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Eu desejo um bom dia para vocês e um forte abraço. Até amanhã!